Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora, também você que nos acompanha através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva de hoje, no oferecimento de temperos Pilão Mineiro. E hoje eu vim até a propriedade do Assis Melo Alves, mais conhecido como Assis do IMA. Ficou conhecido assim por ter trabalhado nesse órgão por muito tempo. Assis, muito obrigado por me receber aqui para uma prosa. Sempre bem-vindo. Obrigado, Assis. Assis, me fala uma coisa, você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Tocantins, Minas Gerais. Tocantins, não é o estado de Tocantins, é uma cidade de Minas. É perto de Juiz de Fora, perto de Viçosa. Uhum. E vem de uma família de quantos irmãos? Nós éramos 11 irmãos. 11 irmãos? Muita gente, hein? Foi difícil o início da vida para o pai e para a mãe criar uma família tão grande? Olha, Jair, antigamente a gente praticamente não tinha estudo, né? Uhum. Eu crescia, nós tínhamos uma roça também, que plantava fumo, plantava milho, plantava arroz no brejo. Uhum. Era um trabalhão doido, mas nós fomos criados dessa forma já desde 8 anos. Você nasceu foi dentro da cidade ou foi na zona rural de Tocantins? Não, foi na cidade mesmo. Na cidade mesmo, né? Cidade. Mas tinha essa lida na roça também, esse contato com a roça. Nós tínhamos um quintal muito grande, de 1 hectare mais ou menos, dentro da cidade. Ah, tá. Então a gente tinha horta, eu saía vendendo horta, verdura na cidade. O que né? produzia ali, vendia? Tinha uma criação de porcos também grande, que a gente criava capado lá e vendia para os armazéns antigamente. Uhum. Como é que foi em termos de infância? Você teve infância de brincadeiras ou a lida com essa família grande desse jeito não deu tempo para brincar? Assis? Não, a gente brincava, principalmente jogando futebol na rua, calçada, arrebentava os dedos. Cabeça do dedão, né? Eu acho que não tem uma pessoa que teve infância, Assis, que não arrancou a cabeça do dedão jogando bola, né? Que esse chute que na hora de tomar banho aquilo chegava a dar um choque, né? De Você tanto lembra doer. daquelas bolas de couro mesmo, entendeu? Aham, Que a câmara de ar entrava por cima, assim, tinha um amarrinho, né? aham. Mas aqui, quando pegava no pé, assim, eu vou te falar, é um peso doido daquela bola lá. E nessa divisão entre os irmãos, você era o mais velho, mais novo, do meio? Como é que era? Nós éramos 11 irmãos, tinha 2 irmãos mais velhos, trabalhavam no Rio de Janeiro, trabalhavam em padaria, confeitaria. Uhum, Tinha uma irmã mais velha que casou com o Renê, que era um homem já um pouco doente, entendeu? uhum, E essa minha irmã contraiu a doença que tinha, que é tuberculose. uhum. O Renê faleceu e a minha irmã morava também um pouco fora da cidade, na zona rural. E ela, com medo, levou a outra irmã para morar com ela. E essa outra irmã contraiu a doença também. Também. Tinha muitos casos de tuberculose naquele tempo, né, Assis? Tinha muitos casos. E ceifou muitas vidas, né, Assis? Não tinha quase recurso, né? A medicina não estava evoluída como hoje. Assis, desses 11 irmãos, quantos são vivos hoje? Lá veio a Emília, Clóvis, eu, Caio, Olguinha, Mauro, 6. 6. Perderam 5, então. É. Assis, e dessas lembranças de infância, as amizades de infância, quais são suas principais lembranças? Na cidade natal, que eu nasci, Tocantins, a gente tinha muita amizade. Era Né? uma cidade pequena? Cidade pequena. Tinha na época acho que 5 mil habitantes, entendeu? Uhum, E a atividade principal nessa cidade era o meio rural mesmo, plantação uhum, de fumo, né? uhum, Milho, arroz, feijão. Tinha de esgotar os brejos para plantar arroz, né? Era difícil. uhum. Porque antigamente, brejo era tudo tomado daquela taboa, né? Sim. Então, para esgotar aquilo ali, plantar o arroz. Mas você fazia a semeadura do arroz, né? Aí você vai plantar em mudas, né? Uhum. Mas era Quem mexe com arroz fala que é muito trabalhoso, né, Assis? muito trabalhoso. Principalmente quando tinha de plantar aí do brejo, né? Aham, Depois apareceu o arroz sequeiro, porque você plantava ele fora do brejo, né? aham, Mas só tinha antigamente aquele arroz, né? De brejo. aham. E aí veio o período escolar. Você estudou lá a parte
Primária, lá Primária mesmo? lá em Tocantins, depois o meu irmão mais velho, o Mauro, já estudava escola agrícola, né? Aham, Então eu fui matriculado na escola agrícola lá em Pinheiral, pertinho de Volta Redonda. aham. Eu fiquei lá durante 3 anos nessa escola, 14, 15, 16. Nessa época, em 1958, era a Copa do Mundo, a gente, a transmissão era via rádio, ainda não tinha TV, né? Uhum. Então, quando era hora do jogo, a diretoria liberava a turma para ouvir o jogo do Brasil e aqueles primeiros jogos, né, que o Brasil ganhou Aham, da 5-2, aham. Suécia, né? Suécia. É, Suécia. eu tinha 14 anos naquela época. Aham. Eu estudei 14, 15, 16 anos lá em Pinheiral, que era longe, era dois Você era dias de bom viagem. aluno, Assis? Era bom aluno, É. bom aluno. Aproveitou a oportunidade, então. Aproveitei. Eu era, inclusive, do primeiro lugar na sala, eu era muito aplicado mesmo. Também saía de muito longe, que, né, que 2 dias de viagem para Tinha chegar que lá. aproveitar a E oportunidade, era uma né? escola acredito que era tudo gratuito, né? Aham, Era escola federal. aham. Depois o E meu morava na irmão, própria escola? a escola tinha. O internato? Era um internato. Você, na parte da manhã, você ia para o campo. Era na parte de agricultura, tinha parte de zootecnia, né? Bovino, tinha suíno, tinha aves, né? Criação Uhum, de galinha poedeira, de uhum. frango. Mas era, naquele tempo, as escolas agrícolas eram como se estivesse na sua casa. Você morava lá, trabalhava lá, estudava lá. A vida era ali, né? Era um internato mesmo. Uhum. Era muito bom, Comunicação com os pais por carta. só por carta. Ia de quanto em quanto tempo E em era a casa? mamãe, naquela época não tinha esferográfica, né? A mamãe usava ainda aquela caneta de tinteiro, Sim. entendeu? Aham. E esparramava tinta, tudo, né? E as pessoas tinham uma caligrafia maravilhosa, né? Com aquela caneta, Isso né? foi em 1958, moço. Caligrafia era a coisa mais linda do mundo, né? Na, naquela época, eh, na hora da refeição, eu fazia aquela fila lá em frente ao refeitório, e o guarda principal da escola lia ali as cartas que vinham pra gente, né? Aham. E nessa época eu tive uma tristeza, moço, que falou lá, falou assim, já fiz, né? Quando eu deixei a carta para ler depois do almoço, Uhum. quando fui ler a carta, era a morte da minha irmã, a Ixi. Virgínia. Ei, viado, tristeza, Momento doído. doida. Isso em 1958, 59. Uhum. Mas é a vida, né? É, o ciclo, né, É. Assis? Ô, Assis, aí você passou esse tempo estudando lá. Quando Eu fiquei terminou essa? 3 anos em Pinheiral. Três. Como era muito longe, o Mauro conseguiu minha transferência para Barbacena, bem Uhum. mais perto ali, né? Uhum. Então, estudei em Pinheiral em 1958, 1960. 61 eu já fui para a Escola Agrícola de Barbacena, chamava Escola Agrotécnica de Aulas Abreu. Era uma das melhores escolas do Brasil na época. Uhum. Essa de Pinheiral era a Escola Agrícola Nilo Peçanha. Essas escolas antigamente eram boas. Exigia muito, né, Era Assis? um internato, né? Você Uhum. morava lá e praticava esporte, tudo, né? E Uhum. educação física, isso tem tudo. Mas eram escolas boas. Você gostava de um futebol, Assis? Gostava. E era bom? Eu jogava de alto esquerdo, era bom. Hoje, quando eu brinco que se tivesse continuado a jogar. Ai, ai. Ô, Assis, e aí você ficou esse tempo em Barbacena. Depois de Barbacena, qual que foi a sequência? Barbacena, aí, seguinte, era uma escola já de um renome muito grande, a escola de aula da Abreu. De vez em quando tem aquele programa da Itatiaia, Dona Dama da Noite. da Noite, né? Aham, E o Tenberg lá, ele, que é de Barbacena, ele ainda fala que muitas vezes ele jogava futebol lá na escola agrícola, que era aham, perto da casa dele, né? aham. Barbacena é uma cidade excelente de se morar, muito frio também. Barbacena parece que fica a 1.200 metros de altitude. Na época do frio, você cortava uma virada, porque a gente ia trabalhar
na parte rural, né? Aham. E eu levava a gente de caminhão, assim, em cima da Nossa, carroceria, um carroceria. frio doido, tá? Mas a gente acostumou com aquilo também. Depois dessa escola agrícola de Barbacena, quem estudava escola agrícola não servia exército, era dispensado. Era? A minha turma foi a primeira a ser convocada. Ai, Então você foi selecionado. fui fazer o- E diz que enquanto você estava no exército, foi o período da Revolução, é? Eu fui servir exército em São João del Rei, o 11 Regimento de Infantaria. A cidade de São João del Rei é uma cidade muito boa, entendeu? E eu fiquei 2 anos e pouco no exército, mas o exército ajuda muito a aprimorar a parte moral da pessoa, Muito, né? muito, muito, Educação, né? Você tem muito. ali, Ensina muito. ensina muito. E por mais que a gente passe, eu fiquei um tempo também, né? Por mais que a gente passa por tudo que passa lá, porque é apertado, não tem moleza, Tem, não. né? Mas a gente aprende demais, é impressionante. A gente tem saudade até do sofrimento que a gente passou lá, É. não é? Eu já disse nessa época o seguinte, é que houve o militarismo tomou conta do Brasil, né? Uhum, E eu servi exército, então nessa época era bem arrochada a- o dia a dia dentro do exército, né? uhum, E aquela ignorância da Força Armada, que entrava numa casa de um dentista aí, a primeira coisa era arrancar os fios de telefone, entendeu? Aquela uhum, brutalidade danada. Não havia motivo para aquilo, não. uhum, E depois eu desfilei até em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Tinha terminado esse negócio do poder militar, né? uhum, Voltou à normalidade. Mas era desfilar também, era obrigado, né? uhum. Era, E esse tempo de exército, nesse tempo da Revolução, você recebeu muitas ordens complicadas de ser cumprida, que te doeu cumprir? não, a Não? gente cumpriu as rodas normal. Eles não davam também aquilo que a gente não podia fazer, né? Uhum, Eram pessoas boas. O meu comandante, Tenente Dinamar Mota, era uma pessoa muito boa. Agora, o dia a dia no Exército é aquela cultura de moralidade. Você tem que fazer tudo certo, eles não admitem erro, né? uhum. Mas Te faz ensinou parte. muito, Assis? Não, ensinou. Apesar que eu já era um rapaz já acostumado a trabalhar, né? Para mim não foi novidade, não. Hum. Só a parte assim O rigor com horários é uma coisa fora do normal, né, é, Assis? é um rigor muito E grande. você trouxe isso para a vida? Porque tem pessoas que são rigorosas demais com horário. Meu sogro, mesmo Zé Luiz, se ele falar assim com você, ó, nós vamos sair para viagem 6h30, 6h15, ele tá lá buzinando na porta. Pois é. Você é muito fechado com o horário também? Chega a ser enjoado demais, né? Você também tem isso? Você Não, carrega esse rigor? não, não. De jeito não. Os olhos do Brasil tem uma história, você sabe, lá na fazenda do Ivan Pimenta, Não. que eu ia sempre lá. Tinha uma fazenda lá no Buraém, Aham. divisa de Minas lá com Bahia. Lá. Depois eles compraram uma fazenda aqui, lá de Montes Claros, aqui, entendeu? É. Boa Nova. Boa Nova. E o capataz lá, eu não sei se é um negro lá, mas muito bom o Uhum. serviço, Edmilson. tal de Zé Ramos, Ah, Zé Ramos. Zé né? Ramos. Zé Ramos. Zé Ramos hoje está na Boa Nova. Pois é, então, lá tinha uma gameleira. Você conhece gameleira, né? É uma árvore muito. Tem umas raízes altas, né? Você fala de gamela, né? É. Até esse cara dizia uns 10 homens para abraçar a gameleira, tão grande, né? E o Zé Ramos lá, e o Zé Luiz achou que aquilo era goiabeira. Gameleira com goiabeira não tem muita. Pouca diferença, né? Mas como é que vocês fazem aqui, o Zé Ramos, o Zé Luiz? Isso aqui na época da goiaba aqui, nós criamos porco, tudo aqui, entendeu? Eita Aham. goiaba bacana. Ele não gasta com ração, não. Teve um dia que ele estava lá no boteco lá do Humberto, ele e o Rostro, você vê, né? Aham. Aí eu cheguei, ô Zé Luiz, me arruma uma música com a goiabeira. Você mandou para que lado, né?
O Rossi que gosta de João Rosa Branca, às vezes razemos, não, velho. Muito boa pessoa, né? Demais, demais, muito mano. Ô, Assis, teve uma história também lá que aconteceu nessa fazenda lá na Buraim com vocês lá, que vocês foram para lá junto com o Apolônio, um tempo de chuva, e Apolônio instalou uma usina lá e Não, diz isso foi lá na Buraim. foi na Buraim, né? É, lá no Na Buraim. é. Aí ele instalou a usina lá para poder fornecer luz e toda hora a luz apagava, o trem não funcionava. Disse só gritava assim: macacos me mordam. O negócio era o seguinte: o gerador pequeno, né? Na tocada da água, né? Aham. Na hora que ligava a geladeira lá, travava o motor lá e saía correndo, né? Ele tinha de ir lá de noite, mas Com chuva. dentro d'água lá, entendeu? Apolônio foi outra pessoa fantástica, né? É. Aí eu até botei o nome lá de Buraém Brás, né? Mas não funcionava. Nossa, Eu até- encontrava com ele na rua e falava: Ô, Paulo, Assis falou que você montou uma usina que não funciona, não. É. E ele ficava molado com ele: funciona, moço, funciona, mas é porque a demanda estava grande para ela. O Assis, aí terminou esse período lá de coisa, você passou o exército, depois foi alguma faculdade? Como é que foi? Não, eu fui trabalhar na Emater, que era antigamente a CAR. Aham. Fui trabalhar como técnico agrícola. Ah, tá. Nesse período lá que você estudou, você fez técnica, estudou para técnica agrícoula, sim. Tinha lá em Barbacena a técnica agrícola. Aham. Aí fui trabalhei em Conselheiro de Pena um tempo como técnico agrícola, mas nesse espaço que eu fui trabalhar, eu tinha feito o vestibular para veterinária. Uhum. Então eu fiquei como excedente. Excedente, vamos supor. Que antigamente a escola tinha o seguinte, era o vestibular no início do ano. Aí você entrava, vamos com uma turma de 50 pessoas. E o período das matérias era mais ou menos de 4 dias só. Uhum. Aí os professores ficavam assim, sem fazer nada. Sim, Porque terminava o período, o professor ficava folgado, você entrava noutra matéria, né? sim. Então eles criaram a turma do meio do ano também. Então você entrava em janeiro e entrava em julho também. Era outro vestibular que você fazia, né? Uhum. E eu fiz esse vestibular e fiquei como excedente para entrar em janeiro. Aí eles criaram o meio do ano, que não tinha o meio do ano ainda, né? Aí eu já entrei. Entrou Já tinha vaga nessa nesse do meio do é, ano. foi E aí era em qual faculdade, Assis? veterinário. Em qual cidade? Lá em Barbacena mesmo? Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? É, o FMG, né? Na FMG, né? É. Aham. E como é que foi o curso? Gostou? Foi difícil? Como é que foi essa Não, o lida? curso é muito bom. Inclusive o meu irmão já era professor lá, o Mauro, que mora em Belo Horizonte até hoje. Ele era professor também. E foi um curso muito bom, de 4 anos. Uhum. Aí depois, nesse curso, é que começou a primeira campanha de combate à febre aftosa em Minas Gerais, entendeu? Então eu entrei para essa primeira turma, eu entrei. Uhum. Tinha um tipo de um vestibular, entendeu? Fazer uma prova. Então eu fui trabalhar na região de Almenara. Depois eu conheci a minha esposa, né? Uhum. A região de Almenara pegava de Almenara, Jequitinhonha, Sal da Divisa, Joaíma, aquele trem todo ali, né? Uhum. Aí depois disto, eu saí do serviço público, fui trabalhar particular, empresa de planejamento rural, fazer projetos rurais, né? Como o Carlos Amai faz hoje, né? Uhum. E montei uma firma em Juiz de Fora, chamava Ruraltec, técnica rural. E morei em Juiz de Fora também há alguns anos, inclusive meus filhos todos nasceram em Juiz de Fora. Uhum. França, Daniel, Joyce, Ah, todo mundo nasceu lá em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Uhum. Ô, gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e volto já. Memória positiva. Hoje eu quero falar para você dos temperos Pilão Mineiro. São produtos de extrema qualidade. Olha só, tempero sal, alho e cebola, muito bom. Tem o tempero completo. O corante vai dar aquela cor nos seus alimentos aí. Olha, tem vários temperinhos também para sua receita. Tem o sal grosso comum para o seu churrasco.
a banana chips e tem também os molhos. Os molhos, olha, sucesso total. Molho para salada, molho cremoso de alho, que é muito bom. Também o molho de pimenta verde. Os produtos Pilão Mineiro têm uma qualidade fantástica que com certeza vai dar aquele up na sua receita aí. Combinado? Temperos Pilão Mineiro sempre. Estamos de volta então com essa prosa aqui do Memória Positiva com o Assis do IMA. O Assis, aí os filhos nasceram lá em Juiz de Fora, ficou morando um tempo lá, e como que de Juiz de Fora já foi, o próximo passo foi Capelinha, Foi cadelinha. né? Aí veio pelo IMA. Olha, já vim pelo IMA já. Instituto Mineiro de Agropecuária, né? Aham. E por que Capelinha? Foi uma escolha porque a empresa mandou? Não, porque Ou foi. o estado era dividido, né, em várias regionais. Uhum, A regional daqui era tinha governador Valadares, tinha aqui Guanhães, entendeu? uhum, Eu vim pela regional de Guanhães e vim trabalhar em Catelinha, aquela Catelinha, Tamarandiba, Cara Bonita, tudo era minha área, uhum. entendeu? De ação. Minas Novas. E E, você e, chegou, saiu de cidades grandes, né? Você pegar, por exemplo, eh, Juiz de Fora, antes Barbacena, cidades maiores. A sua chegada em Capelinha te causou um choque de ver o porte de Capelinha naquela época? olha, causou realmente um pouco, entendeu? Eu achei que era uma cidade mais desenvolvida, né? E quando eu cheguei aqui, Jailson, é, tinha aquela fama daquela cidade violenta, negócio da Uhum, época dos leitos aí, né? uhum, Então todo mundo tinha medo até de conversar com a gente. uhum, Eu, como eu cheguei naquela época aqui, eu fui no restaurante ali do Barranco ali, uhum. para almoçar. Aí o proprietário lá, como era o nome dele? Você lembra dele? Não, não cheguei a pegar, não. Aí ainda perguntei, tem uma cachaça boa? Ele falou assim, uma cachaça deliciosa. Foi onde eu conheci a tinha de carteirinha, né? Você Aham. vim pro lugar certo já, né? As boas-vindas foram boas. Zé Maria, o nome dele. Zé Maria. Ele e o irmão dele tinha aquele restaurante ali, Barranco, né? Você lembra Uhum. disso? O Barranco eu lembro, É. assim, da fama. Mas eu fiz muita amizade aqui, depois Quem foram seus primeiros amigos quando você chegou aqui? As primeiras pessoas que você conheceu? eu participei muito do Zé Luiz também, bioquímico, né? Quando você chegou aqui, É, conheceu ele? o Pedro Pimenta também, eu ia sempre Uhum, na roça dele cuidar do gado dele lá e uhum, ficamos amigos. E eles me convidaram na época para entrar no Rotary Clube, né? uhum, Eu participei do Rotary muitos anos. Depois entrei para a maçonaria também, fiquei muitos anos, fiz muitas amizades. Hoje Capelinha é uma cidade que eu conheço quase todo mundo. uhum. Todo mundo me conhece também, né? Hoje, a Capelinha está, de certa forma, interessante, que a gente conhece quase todo mundo, mas quando a gente sai na rua, a gente vê que a gente não conhece quase ninguém, Tem muita gente né? fora. Porque tem muita gente de fora, aí você É, fala, gente, mas quem é esse e tal? Aí quando você vai, às vezes, puxando alguns laços do pessoal de Capelinha, a gente conhece todo mundo, né? é. Capelinha foi uma cidade que acolheu a gente muito bem, fizemos muita amizade rapidamente. E essas amizades, elas proliferam assim, numa rapidez, né? Que você vai É, conhecendo os outros ali, vai é. apresentando ali. E qual foi a dificuldade que você teve para adaptar em Capelinha, Assis? Olha, quando eu cheguei aqui, a Joyce era de colo. E eu fui morar ali no início da Clóvis Cimento de Figueiredo, que era a casa do Oswaldo, irmão de Tamar. Uhum, E a caminha de Joyce, assim, no pé da parede, quando eu fui, eu senti um escorpião na parede, né? Meio doido, né? uhum, Tinha muito escorpião na época aqui. Mas fora disso, a amizade ali foi muito rápido. Betão era o lado de Satu, era meu vizinho ali, quer dizer, uhum, todos, né? Fiz muita amizade, graças a Deus, até hoje tem muita amizade aqui. uhum. E distante, né, da região, que seus irmãos ficaram mais lá para a zona da mata, né? Ficaram.
Os outros, a maioria também ficava, morava em Belo Horizonte mesmo. Uhum. O Mauro, o Caio, depois o Clóvis, que fez agronomia em Viçosa. É, o que mora ainda em Tocantins é o Clóvis. Interessante, Assis, quando a gente analisa tudo que você está me contando aqui, que uma família grande, naquele tempo o estudo era mais difícil, mas seus irmãos todos tiveram um direcionamento profissional, né? Formaram, É, a maioria via escola agrícola, era escola do governo, né? via escola agrícola. Você viajava, mas viajava para um lugar igual Pinheiral, que eu ficava lá, só vinha nas férias, né? Que era longe. Aham. Mas tinha Barbacena, era outra escola, tinha. Os meus irmãos estudaram na escola, parece que ali do sul de Minas, esqueci o nome lá, Ouro Fino, Uhum. Seus pais chegaram a te ver formado? chegaram. Né? Viveram até quantos anos? Meu pai morreu com praticamente 90 anos, Viveu bem. e eu já estou com 81, Uhum. então em casa o, o, o ciclo familiar lá é de gente que dura muito. Uhum. Esse tempo de Capelinha, da chegada em Capelinha, o que te chamou a atenção? O que faltava naquela época? E qual que foi a imagem que ficou na sua cabeça daquele tempo, Assis? Ora, na minha época, que eu cheguei aqui, o telefone era coisa quase que impossível, você fazer uma ligação. Uhum. Eu lembro que o Miguel Português, eu saí com ele e eu ia naquele posto de telefone início da Rio Branco ali, né, à direita ali, Uhum. e era difícil fazer uma ligação para fora, entendeu? Agora, depois que chegou a telefonia moderna, aqui, Que aí, ano que foi que você chegou para cá? 58, 58? não, tá errado, Não, não, 58 eu fui para não. Pinheiral. É. Eu cheguei que foi 1973, não estou bem seguro para te falar. Uhum. Rapaz, foi 73 que eu cheguei aqui. Uhum. Ô, Assis, e a atuação do IMA naquela época, as dificuldades que você tinha com as cidades, com tudo, como é que era? Olha, naquela época era difícil o criador aceitar essas modernidades, né? Uhum. De vacinação, ainda mais que era uma coisa que era obrigatória a vacinação. Mas na maioria dos casos eu me dei bem aqui, porque o pessoal, a gente orientava a pessoa, né? Porque é interessante, qualquer pessoa que trabalha em órgão que tem a parte de fiscalização, Assis, ele automaticamente ele acaba conquistando, de certa forma, antipatia, fica antipatizado, fica marcado, e a gente nota que É, você não carrega isso desse tempo, né? A gente nota o ciclo de amizade que você tem. Então, o segredo disso é saber fazer da forma correta, é, com educação, enfim, essas abordagens. saber lidar bem com a pessoa, porque a pessoa às vezes desconhece, vamos supor, no caso do animal, né? O que que é uma raiva no animal, que mata o animal, né? Então você tem que orientar a pessoa. Então, não adianta você querer impor uma coisa na marra, você tem que orientar a pessoa. Por que está sendo feito aquilo, né? É para Uhum, proteger o rebanho dele mesmo. uhum, É igual tem pessoas que hoje ainda falam, você vai, o presidente nosso lá, que era contra a vacinação, uhum, Jair Bolsonaro, né? uhum. Isso é de uma ignorância, uma coisa impressionante. A vacinação foi a melhor coisa que a ciência descobriu, entendeu? Para prevenir a doença. Uhum. E você teve dificuldade na aceitação do pessoal para vacinar o rebanho, Não, essa coisa toda? Teve? tive. Agora, ainda mais que era uma febre aftosa, que é uma doença que não matava, às vezes, né? Uhum, O animal ficava no estado todo, a boca fica toda ferida, né? O animal não consegue nem comer, uhum. perdia muito peso, aquela coisa. Mas a orientação é tudo. A gente sabe também, ô Assis, que uma das coisas que você deve ter tido muita dificuldade trabalhando com isso também, é muitas vezes o abate clandestino, né? É, Aquela comercialização de carne sem procedência, é. essa coisa toda, que as pessoas muitas vezes não se atentam ao risco que é aquilo ali, né, E o Assis? desconhecimento. Uma vez eu fui no mercado municipal, que era o fogo da feira ali, era no mercado ali, né? Uhum, Prédio velho da prefeitura.
E tinha lá uma carne de porco exposta lá que eles chamam de sapim. Uhum, Aquilo é cisticercose. É um uhum. perigo para a pessoa comer, que aquilo Tem gente que fala sapim, tem gente que fala canjiquinha, né? é canjiquinha. E tem gente que gosta de fazer tira-gosto para beber cachaça com aquilo. Isso é besta. Toninho Neto, não. Adora Catarina para tirar gosto. Uhum, Mas é o desconhecimento. uhum, Que aquele cisterco ali, ele entra na circulação, a loja do coração da pessoa, entendeu? No cérebro, causa até loucura, causa certicose, né? causa cegueira, tudo. Uhum, Mas tudo é conhecimento, já isso. A pessoa não saber o que que. Você vê um presidente da República for contra uma vacinação, moça, né? é. Agora, ele era um homem instruído, ele era para acatar aquela coisa, né? E foi Uhum. contra. O Assis, desse período de Capelinha, você falou que uma das dificuldades era a comunicação. O transporte também devia ser muito complicado, né? Era muito difícil. Deslocamento, estrada de terra, né? Estrada de terra era difícil. Mas aí ele vai acostumando com aquilo também, né? Aham. E eu tinha um Fusquinha que eu trabalhava com ele, aí era na poeira, entrava poeira no distribuidor ali, Lixar platinado? Tinha que era parar para lixar platinado, daquele né? jeitão. O Assis, desse tempo de Capelinha, os órgãos que tinha, além do IMA, porque devia ser a chegada do IMA, a chegada de vários órgãos, devia ser, de certa forma, uma evolução, porque Foi. nisso, se a gente pegar a Capelinha, que tem muitas regionais de muitos órgãos, isso começa tudo nesse tempo, né? É. Vai chegando um, chegando outro, e IMA, o IEF, depois a EMATER, entendeu? E esses órgãos, normalmente eles trabalham juntos também, assim, em termos Uhum, de, né, para fazer o trabalho integrado no meio rural, principalmente. Então isso ajudou muito a cidade, porque você precisa de uma parte agrícola, você vai na matéria lá e se orienta da forma que você quer. Você vai fazer criação de gado, de galinha ou outra coisa qualquer, tem o INMA para te orientar também, tem a matéria, né? uhum. Sobre o IEF também, outro órgão também que a carteirinha foi muito bom. E você ficou quantos anos no IMA? Olha, eu me aposentei no IMA, né? Uhum. No ano 2000. Você aposentou em 2000? É, Tá aí com 25 anos de aposentado já, ué. e nessa aposentadoria aí foi quando comecei a mexer com o viveiro, que eu tinha feito o curso técnico agrícola, como eu te falei, em Pinheiral, né? Aham. Em Barbacena, tinha um certo conhecimento, né? Então, você vê que eu tenho esse tempo todo aí mexendo com muda de ciclos aí. Uhum. Tem algum tempo, tem alguns anos já que eu mexo com isso. Se produz muito, né, Assis? E a evolução exige tudo isso, porque é impressionante, as doenças parece que elas vão, da mesma forma que tem evolução em tudo, a doença também ela evolui, né, Assis? Evolui. Os agentes que provocam a doença, eles vão adaptando, né? É, é. As coisas. Hoje nos citros aqui, qual que é a doença mais comum, Assis? Doença de citro que afasta o comércio tudo aqui em Capelinha não tem não, viu? Mas em São Paulo, esses centros aí, quando aparece essas doenças aí, eles têm de erradicar o pomar todo. É? É. Aqui dá muito aquelas pintas na laranja, né? Que doença é aquela? Aquela é uma doença de fungo, Uhum. mas só dá também na casca. Não é? É só na casca. E dá para tratar? Ela perde o valor de comércio, né? Perde o Porque. valor do comércio. Não, tem, você bate fungicida aí, você combate. Só que aqui no caso meu, aqui, que é pouca coisa aqui, em vez de você ficar contaminando a fruta também com herbicida, né? Uhum, Inseticida, precisa você. Agora, para uso comercial, você tem que pulverizar. uhum, A qualidade do fruto é outra. Em termos de aparência, né? uhum, Mas daqui, como a produção mais é muda, não é a produção de frutos, aqui a gente nem vende fruta. Não. O pessoal chega aí e pode encher saco de laranja, de poncã, e não uhum, come para ninguém, não. uhum. Ô, gente, eu vou para mais um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e volto já. Memória positiva.
Hoje eu quero falar para você dos temperos Pilão Mineiro. São produtos de extrema qualidade. Olha só, tempero sal, alho e cebola, muito bom. Tem o tempero completo. O corante vai dar aquela cor nos seus alimentos aí. Olha, tem vários temperinhos também para sua receita. Tem o sal grosso comum para o seu churrasco. A banana chips e tem também os molhos. Os molhos, olha, sucesso total. Molho para salada, molho cremoso de alho, que é muito bom. Também o molho de pimenta verde. Os produtos Pilão Mineiro têm uma qualidade fantástica que com certeza vai dar aquele up na sua receita aí. Combinado? Temperos Pilão Mineiro sempre. Estamos de volta nessa prosa aqui no quadro Memória Positiva com o Assis do IMA. O Assis, na sua vida, analisando tudo isso que você fez durante todos esses anos, né? O tempo de escola, tempo de infância, tempo de faculdade, tem alguma coisa que você fez que, se fosse analisar hoje, que você para, olha para trás e fala assim, oh, naquela fase daquela vida, da minha vida, eu gostaria de ter feito diferente. Se eu tivesse feito diferente, teria tido um resultado melhor. Tem alguma coisa que você se arrepende? Não, não Não? arrependo, não. Não arrependo nada. Você acha que as decisões que você tomou na vida foram todas decisões certas? Foram certas. Uhum. Você é muito de pensar para tomar decisão ou você é mais afoito para decidir alguma Não, coisa? eu sou bem mais rápido para tomar decisão. É rápido? É porque a gente analisa assim a coisa com rapidez e toma decisão. Uhum. Filhos? Bom, filhos são 3, Francis, Daniel e Joyce. Nós somos muito unidos. Daqui lá na casa de Jorge dá 5 quilômetros exatos. Todos sábados eu fico na casa de um filho. Uhum. Vou na casa do Francis, Daniel, da Dona Lu também, né? Que é a mãe de Joyce. Então nós temos uma amizade muito boa. Joyce sabia que eu tinha para pegar o carro para dar assistência, lá na Fazenda Tecade. Uhum. E o carro dela não aguenta essa estrada, né? Uhum. Então quase toda semana ela pega o carro aqui. Família nossa muito unida. Uhum. Muito, muito boa família. Assis, a veterinária, a medicina veterinária hoje, comparando com o seu tempo de formatura, você acha que evoluiu muito? Evoluiu que ela diversificou. Vamos supor, antigamente você falava em pecuária, né? Mas a pecuária hoje ela abrange um tanto de atividade. Você está vendo aí a gripe aviária, aí, como é que é? Uhum. Está dentro da pecuária. Você vê o prejuízo que o Brasil está tendo com essa doença aí, todo mundo suspendendo compra de carne, de ovos, né? Uhum. Então tem que evoluir também. Evoluir na combate a essas doenças, entendeu? Agora, mais é profilaxia, né? Você evitar que a doença instale. Por exemplo, naquele caso lá do Rio Grande do Sul. Aquilo ali são aves, Uhum. entendeu? Que transmite a doença. Uhum. Ela, para o consumo da carne, ela não causa tanto risco, não causa Não, o risco, nem né? dos ovos, não causa não, mas o negócio Uhum. é o mesmo, né? Uhum. Para quem desconhece. Você Uhum. pode comer aquela carne de frango tranquilo, os ovos, que não, a doença não passa para a gente, não. O vírus não ataca o homem, não. Uhum. Mas eu tenho certeza que vai ter uma queda na produção, queda de preços. Uhum. Vai sobrar carne de frango aí nos mercados. Mas é falta de conhecimento da pessoa também. Uhum. É tanta coisa, né, Assis? É aftosa, é vaca louca, é gripe aviária, é gripe. Cada hora é uma coisa, ninguém tem sossego, né? Quando começa uma coisa, começa a engrenar, aparece alguma. Você vê nas pessoas também. Antigamente, o número de doenças nas pessoas era muito menor que hoje, né? Uhum. Hoje você tem. Os vírus vão modificando geneticamente, entendeu? Então, Uhum. vai atacando diferentes espécies. Cada ataque dessa, por exemplo, dessa gripe aviária, o vírus sofre uma mudança ali, entendeu? Uhum. E ataca até outras espécies também.
como pode também ele enfraquecer e parar de produzir a doença, entendeu? A mutação genética é muito grande nessas esse tipo de doença. Os vírus sofrem muitas mutações, muita mudança genética. Ô, Assis, se você fosse relacionar, não vou te deixar muito no aperto, não, porque às vezes a gente coloca muito pouco, eu sei que vai ficar gente de fora, que você é uma pessoa de um ciclo de amizade muito longo, muito grande, muito amplo, mas 5 amigos que você tem uma proximidade maior, aqueles que você tem a liberdade de confidenciar, de conversar, de se abrir, 5 Tem amigos. Carlos Amai, Tony Neves, são os amigos mais próximos que eu tenho, entendeu? Uhum. Não é que eu tenha só os dois, é Ah, porque sim, sim. mais assim, Sim, mais mais em próximo. casa, né? Aham. Por exemplo, lá em casa, toda sábado, domingo, lá o Carlos liga para lá. "Oi, pode ir para aí? Pode, entendeu? Aham. Então tem muita amizade no gato. Tony não, isso às vezes, oportunidade, às vezes, encontro com ele. E deve contar muita mentira lá também, né? Tony? Carlos Amai? Não, aquele não gosta. Demais, né? Gosta. Você já fez entrevista com ele, né? Isso. Ali gosta de contar uma, né? Mas é um ser bom pra caramba. Ele é Tá? gente muito boa. Gente muito boa. Ô, Assis, a gente vai notando que a vida vai mostrando pra gente aqueles amigos que a gente pode dizer que é para sempre, que você pode confiar a todo momento, que você pode confidenciar, e vai, de certa forma, depurando, porque a vida toda, muitas vezes, a gente tem decepção com a pessoa, você imagina que aquele seria o seu amigo. Aí, daí a pouco, a vida vai remodelando ali, te mostrando qual que é o caminho a seguir, né? Exato. Você já aprendeu muito com isso? Já aprendi, sim. Mas o Carlos, por exemplo, quando eu vim pra cá, ele, ele dava. Ele era responsável até com a fazenda lá pro lado da Magalhães. Era ele que comandava aquilo lá. E eu cheguei lá, tinha uma plantação de abóbora, chama abóbora d'água, que a mamãe fazia aquilo Eu gosto demais. demais. Eu gosto demais. Hoje a gente vê pouco, né, Assis? Mas aí Aquilo com quiabo é uma eu delícia. falei, ô Carlos, mas que delícia, ele tem uma abóbora dessa, eu tenho pico não como uma abóbora d'água. Aí eu chego lá em casa lá, eu morava naquela casa ali do Ticho ainda ali embaixo, entendeu? Aham. E na hora que eu fui provar, tem amargura igual fel, rapaz. Desgraçado, eu não sabia que existia abóbora d'água amargosa, né? Também não. Existe. Existe? Nossa Senhora! O Carlos também é um bestalhão também, nem sabia que existia aqui, não. É um homem criado a mamão, entendeu? Quando eu falo isso, ele não gosta muito, não. Eu sempre que eu passava ali perto do bar do Zé Vicente, eu via a turminha de vocês sempre ali conversando ali e tal. Hoje eu não vejo muito. Foi com a mudança sua para a roça? Foi. Eu aqui, praticamente, eu só vou na casa dos filhos, entendeu? Uhum, Raramente eu vou em um boteco. A não uhum, ser quando junta assim, o Daniel, junta o, o Ricardo também, da Madeireira, né? uhum. Agora um boteco socializa, não socializa, Assis? Não, é bom. Eu acho que sua chegada aqui, se você não gostasse de tomar uma cachaçinha, não frequentasse um boteco, é mais difícil fazer amizade, né? Não, o O boteco sujeito vai pro boteco, aproxima. ali ele fica rico, ali ele fica bravo, ali ele fica manso, ali ele fica de tudo, né? Ele É, passa. aquele boteco de Humberto, por exemplo, há quantos anos tá tem aqui lá, né? É. E a gente. E quais eram os bares que você frequentava quando você chegou pra cá, Cis? O principal era o Humberto mesmo ali. Humberto? Era miudinha que tem ali. A esposa dele fazia uns tiragosto bom, né? Uhum. E a gente encontrava sempre ali com a turma. Você chegou a frequentar o Clube Aranãs? Os bailes do clube? Frequentei, Frequentou? frequentei muitas vezes. Era bom? Tempo que o Nelson Gonçalves veio aí, Você foi naquele show? foi. E Foi bom o show? foi ótimo. Ele era muito bom, né? Não, a moto tem um vozeirão danado. Esses dias eu tava assistindo o filho dele. Você já viu o filho dele cantando? Não. É mesmo, fechou o olho, é Nelson Gonçalves. Ô moço, aquele cantor que morreu naquele acidente também lá embaixo, no sul, o filho dele é a voz dele, o Gonzaguinha, Gonzaguinha. você viu? Impressionante. Agora, o filho de Nelson Gonçalves é uma coisa que não dá para imaginar o tanto Não, eu não que. conheço, não. Eu vi uma entrevista dele e ele falando que
Ele falando que abriu mão de tudo, não quis herança, não quis nada, abriu mão de tudo, deixou distribuir para os outros filhos, porque ele teve muito filho, né? Uhum. Ele era da noite. E ele abriu mão de tudo e falou que a única coisa que ele ia seguir era cantando, que a herança maior o pai deixou para ele, os princípios e a voz. É. E o cara Nelson, canta muito. o Nelson Gonçalves foi um grande cantor. Então você ia muito nos eventos no clube? Ia, bastante. Os bailes lá. Capelinha tinha muito baile bom, né, Assis? Ainda lembro ainda, professor, a gente falar, que coisa, mas o Pimenta escondia a garrafa de uísque para entrar no clube lá para não pagar. É. Para não pagar bebida em dose, né? Mas muita gente já fez isso, né? Pois é. Muita gente. O pessoal não podia deixar, levava o uísque. Escondida, né? É. A bebida da cara, né? De dose, né? Aham. Ô, Assis, e desse tempo do clube lá, o Heraldo era muito ativo também, né? Heraldo Pimenta mexia, promovia as coisas também, né? Era Ele, Dona Marlene. dançarino danado, né? Demais, né? Você tava numa que eles aprontaram com ele, que uma vez foram com ele no coisa, o pessoal da maçonaria, e chegou lá e empurraram pra ele uma mulher que era manca para poder dançar com ele. Aí e ele não pôde rejeitar, que ele era muito, né, era um gentleman. É. Aí ele acabou, foi dançar com ela e dançou e o passo não acertava de jeito nenhum. Quando ele voltou, ele falou assim: como é que vocês me fazem uma coisa dessa? Eu não poderia recusar um chamado de uma dama e se arranja uma que manca para poder dançar É comigo e beleza, ela não não, né? conseguia. Sabe dessa história? Não sabia, não. É, Era um sujeito bom pra caramba. Tá? A convivência nossa era muito boa. uma figuraça, né? Eu ia lá na roça dele lá, que tinha algum problema, alguma criação lá. Primeira coisa, vamos lá tomar uma cachaça dele. Assim, né? Você chegou a conhecer aquela fazenda que tinha lá no Granjas, depois de Chapada do Só Norte? que não, mano. É uma região bem afastada, Eu não é não nem em sei. Granjas, não. Granjas ainda é bom, você passa de Granjas e chega Foi lá. uma fazenda muito boa, né? Mas eu nunca fui lá, não. Agora aqui do. Como é que chama dele aqui? Ali no fundo ali. Essa saindo para Ponte Velha, né? É. Eu não lembro o nome dela. Não sei onde é, mas não lembro. Teve uma vez que teve um encontro lá da maçonaria na roça dele lá. A piscina ali que ele tem, né? Uhum. E ele falou que foi lá no. O prefeito era o. O prefeito era o pai daquele menino que foi morto agora, Zeca Guedes. Uhum. O Zeca Guedes era vice-prefeito na época, o prefeito, que ele foi lá pedir o Zeca para passar patrão lá para uma estrada. E o Zeca Guedes falou: ó, Heraldo, infelizmente a minha agenda está cheia. Eu falei: que agenda, rapaz? Você não tem nem caderneta para anotar a coisa, né? Mas o Heraldo era bom pra caramba, nosso amigo durante muitos anos. Ô, Assis, Vicente Vergonha também, que foi cedo, né? é. Era uma turma muito boa, né? E muitos bons partiram e deixaram uma saudade muito grande, deixaram um vazio, né? É a Polônia mesmo, eram amigos ali. O Juquinha ali também, menino dele tinha um boteco no Posto Turim, né? Aham. A morte do Juquinha também abalou muita gente. Ô, Assis, vendo aqui no seu cantinho aqui uma prateleira com muitos livros. Você é muito dedicado à leitura, gosta? Olha, hoje com a televisão, você a gente quase não precisa ler livro, não. Mas tem documentários muito bons, né? É. E... Mas é pesquisa. Aham. Precisa alguma coisa, né? Aham. Olhar. Mas hoje também tem internet. Esses hábitos hoje do livro, para pesquisa, as pessoas leem o livro. Eu, por exemplo, prefiro o livro, né, impresso. Eu não gosto muito de ler o virtual. Mas para pesquisa, hoje você vai no Google, você vai em tudo e acha tudo, né? Acha tudo, né? Facilitou demais. Demais. Apesar de que eu sou bem analfabeto, deixa eu ver também A menina que trabalha comigo aqui, se eu preciso de alguma dúvida, e ela do Google, ela informa, entendeu? Uhum. Porque eu sou cru nesse negócio de mexer com telefone celular, igual esse pessoal. Hoje até criança mexe com aquilo, tem que Uhum. né? Quando eu ia na sua casa lá na rua, eu notava que você gostava de um sonzinho alto e gostava de uma música de qualidade. Esse hábito continua?
Quando Música clássica, música gosto, instrumental? gosto muito de música clássica, gosto muito de Ray Conniff, Bill Vogel, entendeu? Só que, assim, inclusive eu tinha um som de 6 caixas de som aqui, Aham, eu dei pro Franz. aham. E o Franz de vez em quando liga lá, o Ray Conniff lá, relembro o tempo. É um som muito bom. Agora esse aí praticamente é uma caixa só, resolve tudo, É, né. é. Assis, e a música piorou muito? Ah, depende de gosto, né. Por exemplo, música clássica, mas eu quando eu morava na cidade lá, que tinha aquele quintal lá que eu cuidava muito, aquele Aham. gramado lá, né, Eu lembro que você tinha um ritual, né? Você ia cuidar do gramado, ia cuidar do quintal e esgoelava o som lá dentro e botava estava ouvindo a muita música música clássica. clássica. Daí tinha gente que parava lá para ouvir, entendeu, ficava lá fora ouvir e eles gostavam também. Olha lá, a minha casa lá, ó, Aham, que gramado bonito pra é. caramba, entendeu. E eu cuidava desse trem mesmo, tá. Eu vejo agora as rochas lá, tá tudo um matarel danado, entendeu. Aham, E outra, chega um camarada lá e passa a a roçadeira lá, a semente fica tudo lá, volta. aham, Eu vivia arrancando tudo ali, ó. Tudo que não era grama eu tirava, só a grama e as plantas, né. aham. Aquelas palmeiras lá, ó. Ali todo mundo parado, do que eu botava o som lá, umas músicas boas lá, e aquela né, eu gostava de ver minha casa lá, tá. Eu lembro Aquele o gosto que você gramado. tinha, eu lembro do gosto que você Ah, tinha lá. e é tudo Agora, hoje, morar na cidade, não mais, Assis. Você não adapta mais morar na cidade, não, não, né? não. Já moro aqui há mais de 10 anos e não quero sair mais não. Dorme Gosto. cedo, Assis? Durmo cedo, 6h30 eu estou de pé. Aham. Às vezes fico escuro, às vezes é algum documentário na TV, mas no máximo 10 horas eu estou na cama já. Então você dorme até tarde, eu pensei que era mais cedo. Normalmente é 9, 9h30 que eu deito. Aham. E as atividades do viver? Você tem as pessoas que fazem para você ou mesmo nesses 81 anos aí, você gosta de acompanhar de perto, fazer, pôr a mão Não, na massa? gosto de acompanhar de perto, mas eles são muito eficientes, de confiança, Uhum, entendeu? Eles fazem tudo sem depender de mim. uhum, Agora eu fico mais nessa parte administrativa, estava vendo ali etiqueta que eu tenho que mandar fazer agora, entendeu? Que trem, pra mas a parte lá de produção de muda, tem o Gilmar que é muito boa, a menina que trabalha comigo, a Milda, muito boa também de serviço. Agora o principal é o Gilmar, ele que faz enxergas, tem tudo, né, uhum. cuida das mudas, dentro da sementeira, Seus funcionários estão com você há muito tempo? já faz muito tempo. Hoje está muito difícil mão de obra, né, Assis? A mão de obra, se é boa, se você não cuidar dela, você perde, né. Uhum, Por exemplo, muda de sítio aqui, agora o Gilmar ele tem liberdade, ele usa a estrutura toda que eu tenho lá para fazer muda para ele. Ele tem uhum, uma renda à parte, uhum, né, uhum. então ele Então é uma parceria, né? é, É bom para você a prestação de serviço dele, é bom para ele o é. espaço que você dá para ele. Então mexe com sítio, ele mexe com engazeiro, ele mexe com fruta de conde, tudo quanto tem outras frutas aí faz para ele, e tem uma rendazinha à parte para ele. Uhum, E a estrutura lá é toda, a única coisa que ele compra de vez em quando é sacola, mas uhum. o resto tudo dá. Capelinha para você, Assis? É a minha morada hoje, não sai daqui mais não. Uhum. O pessoal às vezes fica até com coisa assim, não fala uma coisa dessa não, né. Seguro lá na parte de cemitério, tudo tem isso tudo lá. A joia tomou providência É? disso, tem tudo. Você não sabe o dia que você vai, Aham. então ela tenta deixar tudo sobre. Então seu fim é aqui. É, aqui mesmo. Eu falo, Assis, e pode parecer até repetitivo, mas eu acho que a gente tem que enaltecer isso e reconhecer. Eu falo que se hoje quem veio para Capelinha saísse, arrumasse as malas e fosse embora, a Capelinha acabava, porque muita gente veio e ajudou a desenvolver isso aqui. E se a gente olhar o índice de pessoas que não são de Capelinha, mas que se adaptaram e ajudam a desenvolver a cidade aqui, é um índice muito grande. Olha de onde você veio. Você veio de muito longe, né? E se apegou Isso aqui, tudo é a acolhida do povo, é um povo muito bom, né. é, Aí tem acolhido, você não fica e assim abre a oportunidade, né? ué, te dá uma oportunidade também, muito bom. Olha lá, ó, eu, Carlos Miguel Rodrigues, já foi, ó, Toninho Neves e o Carlos, olha lá. Uhum, Miguel era muito amigo meu. uhum. E eu, infelizmente, eu fui visitar o Miguel já em Belo Horizonte, lá nos últimos dias dele. Uhum.
Assis, mas você leva uma vida muito serena também. A gente não vê nada que, assim, fala assim, assista numa polêmica, assista numa opinião, às vezes. Não, você leva tudo no jeito, você tem um jeito de tratar as pessoas e acaba cativando, né? Eu tem nada mais, não tem nada melhor na vida do que uma boa amizade, né, gente? Quem não te conhece e olha pra você primeira vez, te acha fechadão e tal, mas quem passa a conviver nota que você Não. é de coração mole, né? Nossa, faço amizade na rádio, tô doida. Gosto de ajudar as pessoas. Se eu puder fazer o bem para a pessoa, eu faço. Agora, mal eu nunca faço. Aham. Então, eu tenho uma vida tranquila por causa disso. Alguma saudade na vida? Não, eu estou realizado. Minha Uhum. família é uma família boa, os 3 filhos, já tenho os netos, né? Uhum. E procuro ajudar o máximo também quando eles precisam. A Joyce mesmo está com o meu carro lá, foi dar assistência lá na Tecad. Uhum. Então é ajudando os outros mesmo, dá mais os filhos da gente. Uhum. Agora, quem trabalha comigo aqui, tudo que eles precisam também, eu procuro ajudar. Uhum. Se adoece alguma coisa, tá aí, sei o quê. A peça do dinheiro, você dá um jeito de arrumar. Isso é importante, essa parceria, né, Assis? É, Tá junto, reconhecer as pessoas, o trabalho das pessoas, né? tem que reconhecer. Assis, quero te agradecer por essa prosa aqui. Foi enriquecedor e a gente vai mostrar com isso, a gente mostra para as pessoas um pouco do que é seu coração, né? E da sua história. Chegou em Capelinha, se adaptou, ficou, não vai sair mais e deixa frutos de qualidade para continuar dando sequência aí à sua história. Eu te agradeço também, Jair, muito por você. Essa entrevista, assim, para quem não conhece, você leva conhecimento que é aquela pessoa, né? É. Eu espero que você não tenha perdido seu tempo. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma escola. Assis, obrigado, viu? Gente, falei então com Assis do IMA. Vai carregar esse nome para a vida toda, né, Assis? Assis do IMA. O Assis veterinário, né? Assis veterinário, Assis do IMA. Produtor de muda. Produtor de muda também. Também, que acho. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta.